Você já percebeu que, justo quando tudo começa a dar certo espiritualmente, quando a meditação aprofunda, a energia flui e a vida parece finalmente entrar em equilíbrio, algo inexplicável acontece? É como se uma força invisível te puxasse de volta para o caos. De repente a paz desaparece, a mente volta a gritar, e aquela sensação de evolução se transforma em dúvida. Parece sabotagem, não é? Mas e se eu te dissesse que não é o universo te testando? É o seu ego tentando sobreviver? Poucos falam sobre isso. Sobre o ataque sutil que acontece quando a alma está prestes a dar um salto de consciência. É o mecanismo mais refinado da mente, a autodefesa do eu conhecido. E é por isso que, às vezes, justo quando você está prestes a expandir, tudo desmorona. A ansiedade volta, as crenças antigas reaparecem e a fé parece se perder. Mas nada disso é um retrocesso. É o sinal de que o velho você está sendo desfeito e o novo está nascendo. Esse vídeo é para quem sente que está desperto, mas ainda oscila. Para quem medita, manifesta, acredita na lei da atração, mas ainda sente o peso invisível das recaídas. Hoje, você vai entender por que o ego reage exatamente no momento da expansão. E mais, vai aprender o método prático de 3 etapas que vai te ajudar a estabilizar essa nova frequência de paz interior, abundância e conexão com o universo. Mas antes de aprender isso, você precisa compreender uma verdade desconfortável. O ego não quer te destruir. Ele quer te manter igual. E é justamente por isso que ele é o seu maior professor. O ego, essa entidade sutil que vive dentro da mente, é como um guardião da velha identidade. Ele teme a transformação porque cada salto de consciência ameaça a estrutura que o sustenta. É o que o Dr. Joe Dispenza descreve como a homeostase da identidade, um mecanismo interno que busca manter tudo como sempre foi. Quando a pessoa começa a vibrar em novas frequências de prosperidade, fé, abundância e gratidão, o ego percebe perigo. Afinal, se a consciência muda, quem ele será? É nesse ponto que ele ataca, lançando dúvidas, sabotagens e até crises emocionais, como se dissesse: volte para o conhecido, lá é seguro. É curioso como esse fenômeno acontece nos momentos mais luminosos. A alma está prestes a romper o ciclo da limitação, a expandir os chakras, a cocriar uma nova realidade através da lei da atração e do poder da mente. E então, o ego reage. Ele é como um alarme interno que soa sempre que a vibração da alma tenta ultrapassar o limite do antigo eu. É a autodefesa da consciência, o medo de deixar morrer o que já não serve. Mas aqui está o segredo que poucos contam. O ego não é o inimigo. Ele é o protetor da zona de conforto espiritual. Enquanto a consciência quer voar, o ego tenta garantir que as asas não derretam pelo calor da expansão. É um paradoxo. Ele nos protege e nos aprisiona ao mesmo tempo. Quando compreendemos isso, paramos de lutar contra o ego e começamos a observá-lo com compaixão. Pense numa borboleta tentando sair do casulo. A resistência que ela sente é parte essencial do processo. Se alguém abrisse o casulo por ela, suas asas jamais teriam força para voar. Assim também é com a alma. A resistência do ego fortalece o despertar espiritual. O segredo está em reconhecer o ataque não como um retrocesso, mas como um sinal de evolução iminente. É nesse momento que muitos desistem. Sentem que a energia espiritual desapareceu, que a fé se apagou, que o caminho da iluminação era só uma ilusão. Mas é justamente aí que o despertar está prestes a se estabilizar. É como se o universo testasse se a mente realmente está pronta para sustentar o novo padrão vibracional. Quando você começa a manifestar prosperidade, equilíbrio e harmonia, o velho eu se sente ameaçado e tenta te puxar de volta. E sabe o que é fascinante? Esse movimento não é apenas psicológico, ele é energético. Cada vez que você eleva sua frequência por meio da meditação guiada, do autoconhecimento espiritual ou da conexão com o universo, há uma reconfiguração vibracional acontecendo dentro do corpo. As células sentem. Os padrões mentais antigos, baseados em medo e escassez, entram em colapso. É como se a mente dissesse: isso é demais para mim. E então vêm as recaídas, as confusões, a dúvida se todo esse esforço vale mesmo a pena. Mas se a pessoa entende o processo, ela não cede. Ela observa, ela respira. Ela permite que a turbulência passe.
porque sabe que está atravessando o limiar da expansão da consciência. É aqui que a espiritualidade deixa de ser apenas um conceito bonito e se torna prática viva. O verdadeiro despertar espiritual começa quando você aprende a permanecer centrado mesmo quando o ego grita. Há um ditado antigo que diz: o ego não morre, ele se educa. E é exatamente isso que ocorre. Com paciência, com amor e com a sabedoria de quem percebe que a dor também é bênção, o buscador começa a ver que cada resistência é uma oportunidade de purificação. E assim, pouco a pouco, a transformação deixa de ser um evento e passa a ser um estado. Afinal, não se trata apenas de viver um momento de iluminação. Trata-se de sustentar a luz quando as sombras tentam se infiltrar novamente. É curioso como, no caminho da expansão da consciência, o ego raramente se mostra como inimigo. Ele é astuto, estrategista, e quando percebe que a pessoa já não cai nas velhas armadilhas da autocrítica ou do medo, muda de tática. Ele se disfarça de espiritualidade elevada. E é aí que surge um dos fenômenos mais sutis e perigosos do despertar espiritual, o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é o momento em que o ego decide participar da jornada, mas com suas próprias regras. Ele pensa: se não posso impedir o crescimento, vou me disfarçar dele. E então, o buscador começa a acreditar que já está além da humanidade comum, que já transcendeu o medo, que vibra apenas em paz interior e abundância. A voz interior muda de tom, mas não de essência. O ego, agora vestido de mestre, diz: veja como você é evoluído. Olhe quantos ainda dormem. E assim, disfarçado de luz, ele continua no comando. Esse padrão é perigoso porque é sedutor. A pessoa sente-se em harmonia. Acredita que alcançou a iluminação e começa a confundir autoconhecimento espiritual com autoexaltação. É a autodefesa mais sofisticada do ego, transformar a própria busca em performance. E o mais curioso é que isso é amplamente reforçado nas comunidades espirituais online, onde muitas vezes a aparência de equilíbrio e a linguagem sobre chakras, leis espirituais e lei da atração substituem a vivência genuína da fé e da gratidão. Mas a verdadeira transformação é silenciosa. Ela não precisa ser exibida, porque o brilho de quem despertou é natural, não intencional. O orgulho espiritual cria uma falsa sensação de prosperidade interior, enquanto por dentro, a mente ainda luta para manter o controle. É o ego tentando afirmar: eu ainda existo, eu sou o condutor da jornada. Um exemplo clássico disso é a pessoa que começa a praticar meditação guiada e sente experiências místicas profundas, visões, energia vibrando, sensações de expansão, e passa a se identificar com essas vivências. O ego, sutilmente, cria apego ao fenômeno, transformando a experiência espiritual em troféu. Só que, na verdade, a iluminação não é o que acontece durante a prática, mas o que acontece depois dela. Como você vive, como reage, como enxerga a si mesmo e ao outro. Um mestre tibetano dizia: quando o ego entra pela porta da espiritualidade, o despertar sai pela janela. E ele estava certo. A mente tem o poder de transformar qualquer bênção em ferramenta de vaidade. E isso não é motivo para a culpa, é apenas mais uma camada de aprendizado na jornada. A consciência precisa reconhecer esse padrão para transcendê-lo. O orgulho espiritual é como um espelho distorcido. Mostra a luz, mas esconde as sombras. Ele cria uma falsa harmonia, um estado onde a pessoa se sente iluminada demais para olhar suas feridas. Mas a verdadeira cura vem quando você se permite ser humano, sentir dor, medo, dúvida, e ainda assim escolher a fé. A humildade espiritual é o antídoto para o orgulho. Quando o buscador percebe esse disfarce do ego, ele volta à simplicidade. Ele entende que espiritualidade não é sobre ser perfeito, mas sobre estar desperto. Não é sobre manifestar riquezas apenas, mas sobre manter uma mentalidade de sucesso alinhada à alma. Não é sobre controlar a energia espiritual, mas permitir que ela o guie. E quando essa entrega acontece, algo muda sutilmente dentro de nós. A resistência começa a se dissolver, o coração se suaviza, e o caminho volta a fluir com leveza. Nesse ponto, a pessoa começa a reconhecer que toda vez que o ego tenta dominar, há por trás um medo profundo de desaparecer. É o medo da aniquilação do eu conhecido. E essa percepção abre espaço para o próximo estágio.
Compreender que o ataque do ego não é punição, mas um sinal de que a consciência está se expandindo para além das fronteiras do que antes parecia possível. E é justamente nesse espaço entre o medo e a entrega que a verdadeira força nasce. É o instante em que o buscador se vê diante de suas sombras e, em vez de fugir, decide permanecer. O silêncio se torna um novo mestre, e a respiração, o fio que o ancora no agora. Mas há quem vá ainda mais fundo, aqueles que percebem que o ego não apenas se disfarça de luz, mas também se manifesta como pavor diante da expansão. E é aí que entra a história de uma mulher que, ao meditar profundamente, descobriu que o medo pode ser o último portal antes da verdadeira libertação. A história de Clara é um espelho para todos aqueles que já sentiram a estranha sensação de estar prestes a ascender e, de repente, recuar. Clara era uma mulher comum, buscadora sincera. Trabalhava muito, sonhava em encontrar paz interior e decidiu mergulhar no caminho do autoconhecimento espiritual. Descobriu a meditação guiada, estudou as leis espirituais, leu sobre os chakras, sobre o poder da mente e começou a sentir algo novo. Uma vibração serena, um despertar espiritual que parecia abrir as portas do invisível. Mas havia algo que ela não esperava. Toda vez que sua consciência se expandia profundamente, algo dentro dela se retraía com força. Era como se o corpo reagisse. As mãos suavam, o coração acelerava, e uma sensação quase física de medo tomava conta. Por que isso acontece justo quando estou tão perto da paz? Ela se perguntava. O que Clara não sabia, e que muitos também desconhecem, é que esse medo é a última fronteira antes da expansão da consciência. O ego, percebendo que está prestes a perder o controle, aciona o alarme biológico mais primitivo, o medo de morrer. Para ele, evoluir é sinônimo de morrer, porque cada salto vibracional significa deixar para trás uma identidade antiga, uma história que o definiu por anos. É o que Joe Dispenza chama de homeostase da identidade, a tentativa desesperada da mente de manter o corpo e a energia presos no padrão conhecido. O ataque do ego não é maldade, é sobrevivência. Ele foi programado para manter a estabilidade, não a iluminação. E é por isso que, ao tocar estados de consciência elevados, muitos sentem vertigem, náusea, confusão ou até o desejo de desistir. O corpo tenta puxar a alma de volta para o chão do velho eu, mas é justamente aí que mora o segredo da transformação. O medo não é o inimigo da luz, ele é o guardião do portal. A alma precisa atravessá-lo com presença e não com luta. Quando a pessoa aprende a observar o medo sem fugir, algo mágico acontece. A energia espiritual começa a se reorganizar. O campo vibracional se expande, a mente se aquieta e o coração assume o comando. É a alquimia do despertar. Em muitos relatos de quem passou por experiências místicas, projeção astral, sonhos lúcidos ou estados meditativos profundos, há sempre um ponto de colapso entre o medo e o êxtase. Esse ponto é o limite da personalidade, onde o ego tenta resistir à dissolução. O erro está em achar que é preciso destruir o ego. O caminho é educá-lo, integrá-lo e ensiná-lo a confiar na consciência. Clara descobriu isso não em livros, mas na prática. Numa de suas meditações mais intensas, em que a sensação de luz era quase insuportável, ela sentiu como se fosse desaparecer. Em vez de lutar, ela lembrou-se do que havia aprendido com seu mentor. Respire e permita. E assim fez. Não fugiu, não tentou entender. Apenas respirou e confiou. E o que veio depois foi indescritível. Um silêncio absoluto, uma sensação de unidade com o todo. Não havia mais medo, apenas presença. Quando voltou ao estado normal, ela chorou, não de medo, mas de gratidão. Entendeu que o medo sempre foi um convite, não uma barreira. Ele estava ali para avisar: você está ultrapassando o limiar do conhecido. E ao atravessá-lo, Clara percebeu que a verdadeira iluminação não acontece nas alturas, mas no corpo. Ela não era mais alguém tentando chegar lá. Ela era o próprio caminho. Esse aprendizado muda tudo. Quando você começa a enxergar o medo como parte da jornada, ele perde o poder de te paralisar. Você entende que cada desconforto é uma mensagem, cada tensão é uma oportunidade de cura. E então surge o verdadeiro equilíbrio. Aquele em que o ser humano e o ser espiritual coexistem em harmonia, sem conflito. Mas ainda há um ponto que poucos dominam: como estabilizar esses estados elevados
sem cair de volta no velho padrão. Como manter a abundância, a fé e a gratidão vibrando quando a mente tenta te puxar para baixo? É aqui que entra o método que poucos conhecem. 3 etapas simples mas poderosas, para ancorar de forma estável o novo nível de consciência que está nascendo dentro de você. Quando Clara atravessou o medo e alcançou aquele silêncio luminoso, ela acreditou por um instante que tudo estava resolvido. Mas a jornada espiritual não é uma linha reta, é um espiral. A energia sobe, se expande e depois retorna, testando se o aprendizado foi realmente integrado. É nesse retorno que muitos perdem o equilíbrio, confundindo o movimento natural de retração com retrocesso. Na verdade, o universo apenas pergunta: você consegue sustentar a luz que despertou? E foi nesse ponto que ela descobriu algo essencial, um método simples, mas profundamente transformador, que começou a chamar de as 3 chaves da estabilização da consciência. É uma prática de ancoragem espiritual e emocional que impede o ego de reassumir o controle. Essas 3 etapas, observação, despressurização emocional e ancoragem no corpo, são o mapa que transforma o salto espiritual em estado permanente. O primeiro passo é observar sem julgar. Parece simples, mas exige presença total. O ego se alimenta da reação. Ele precisa que você lute com ele para continuar existindo. Quando você observa os pensamentos sem se identificar, corta o combustível da resistência. É como ver as ondas de um mar revolto sem se jogar nelas. Você se torna o observador silencioso, aquele que contempla sem se perder. Praticamente isso pode ser feito ao longo do dia. Sempre que um pensamento de medo, escassez ou dúvida surgir, diga a si mesmo: eu vejo você, mas não sou você. Essa simples frase cria espaço entre o ser e a mente. É o início da libertação. Depois vem o segundo passo: liberar a pressão emocional acumulada. Quando você cresce espiritualmente, velhos traumas emergem porque a nova vibração ilumina o que estava escondido. Essa liberação pode se manifestar como tristeza, raiva, irritação ou até cansaço extremo. O segredo não é resistir a essas emoções, mas deixá-las se mover. Respiração consciente, escrita terapêutica, oração, ou até o simples ato de caminhar em silêncio, são formas de deixar a energia fluir. Um exercício prático é o da respiração compassiva. Inspire profundamente pela narina. Imagine a energia espiritual entrando como luz dourada. Expire pela boca, visualizando a liberação do que já não serve. Faça isso por 3 minutos e perceba como o corpo começa a relaxar. A despressurização emocional é o que impede que o ego use a dor como arma para te fazer recuar. Quando você sente, acolhe e libera, a mente perde o controle e o coração assume o comando. A terceira chave é a mais negligenciada e talvez a mais sagrada. Depois de observar e liberar, é hora de ancorar. Muita gente tenta manter a expansão espiritual apenas no plano mental, mas a consciência precisa de um templo físico para habitar. O corpo é esse templo. Práticas como yoga, dança intuitiva, caminhada descalça na terra, alimentação consciente e até o toque afetuoso se tornam portais de ancoragem. É no corpo que a alma aprende a permanecer. Quando a energia espiritual se ancora, a pessoa sente um novo tipo de estabilidade. Não a que vem da ausência de desafios, mas da confiança em si e na vida. É o equilíbrio entre céu e chão, entre espírito e matéria, entre vibração e ação. Clara começou a aplicar essas 3 etapas diariamente. No início, era um esforço. A mente queria voltar ao velho padrão de urgência e autossabotagem. Mas com o tempo, o processo se tornou natural. Ela já não reagia com medo às recaídas. Apenas observava, respirava, ancorava. E assim, pouco a pouco, as crises cessaram. Sua vida começou a refletir essa nova frequência. Relacionamentos mais equilibrados, clareza nas decisões, prosperidade fluindo com leveza. Ela compreendeu que o verdadeiro desbloqueio financeiro, emocional e espiritual acontece quando a mente para de lutar e aprende a cooperar com a alma. E aqui está o que muitos ainda não perceberam. O ego não desaparece, ele se transforma em aliado. Quando a consciência se estabiliza, o ego se reposiciona como instrumento de manifestação. Ele passa a servir a alma, em vez de dominá-la. É nesse ponto que a lei da atração, antes um conceito,
se torna uma experiência viva. Tudo começa a responder à vibração de paz interior e gratidão constante. Há algo profundamente libertador em viver assim. A pessoa deixa de correr atrás da iluminação e passa a caminhar em iluminação. Deixa de buscar sinais no universo e se torna o próprio sinal. A espiritualidade se torna cotidiana, no olhar, na palavra, no silêncio. E mesmo quando o ego tenta, de tempos em tempos, sussurrar o velho medo, o coração sorri. Ele já sabe. Cada ataque do ego é apenas um lembrete de que a expansão está acontecendo. A jornada espiritual, no fim, não é sobre fugir do ego, é sobre dançar com ele. Porque toda sombra que surge vem acompanhada de uma nova luz. E quando o buscador entende isso, o despertar espiritual deixa de ser uma meta distante e se torna o estado natural do ser. E talvez, no fundo, esse seja o grande segredo que o universo tenta nos ensinar. Não há evolução sem resistência, nem paz sem integração. O ego ataca justo quando você está prestes a evoluir, porque é exatamente nesse ponto que a alma está nascendo de novo. Então, agora que você entende por que o ego ataca justo quando você está prestes a evoluir, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar acreditando que está regredindo? Ou vai reconhecer que o desconforto é apenas o parto da sua nova consciência? O ego não é o vilão da sua história, é o portal. E toda vez que ele tentar te prender no medo, lembre-se, é o sinal de que você está atravessando para outro nível. Observe, respire, ancore e confie. A expansão da consciência não é sobre se livrar das sombras, mas sobre aprender a dançar com elas, até que elas se transformem em luz. Agora me conta aqui nos comentários. Você já sentiu o ego reagindo quando estava prestes a dar um salto espiritual? Em que momento da sua jornada o medo tentou te impedir de seguir? Quero muito saber. Sua história pode inspirar alguém que está passando exatamente por isso. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o ego de um novo jeito, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente vai mergulhar mais fundo nesse caminho de autoconhecimento espiritual, poder da mente e expansão da consciência. Essa é a sua hora de transformar o despertar em estilo de vida, de viver em equilíbrio, abundância e conexão com o universo. Porque no fim das contas, não é o ego que te impede de evoluir. É o medo de deixar de ser quem você era. E o momento de escolher quem você quer ser daqui para frente é agora.